Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João vai trazer à memória das pessoas aqui a mensagem de Cristo. E é o que em nome de Jesus a gente está hoje meditando aqui, na mensagem de Cristo. Porque a mensagem que a gente reflete aqui sempre é dele, não temos outra mensagem para refletir. E ele destaca que a mensagem é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, o que João quer dizer com isso? Que Deus ele é totalmente puro. A luz aqui é para falar na questão de pureza, de santidade, a questão de que não há nada de mal em Deus, nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de impureza, pecado, maldade, intenção maligna, seja lá o que for, não há em Deus. Como diz aqui, não há nele treva nenhuma. Treva está relacionado à maldade, ao pecado, tudo aquilo que é de ruim. E em Deus não habita nada disso. Deus ele é totalmente santo, totalmente puro, totalmente perfeito, totalmente bom. Quando contemplamos, nós só vemos luz. Só há luz em Deus, não há treva nenhuma. É o contrário de Satanás, que é o príncipe das trevas. Nele só há maldade, que ele peca desde o princípio, como diz a palavra de Deus. Mas Deus não é assim. E aí no versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se Deus é luz, e se nós dissemos que temos comunhão com Ele, nós não podemos andar nas trevas. O que é andar nas trevas? É viver numa vida entregue ao pecado, entregue à maldade, entregue à impureza, às contaminações desse mundo, andando conforme o sistema desse mundo, andando conforme a vontade do diabo. Isso é andar nas trevas. Andar aqui significa modo de vida, viver diário, é o que você anda continuamente praticando, a maneira como você está vivendo. É isso que significa andar na Bíblia. Quando você vê andar, está falando do modo de vida, a maneira como uma pessoa vive. Então, se alguém anda nas trevas, o que a palavra diz? Que essa pessoa está mentindo. Porque alguém que anda nas trevas não pode ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é luz. Então, se Deus é luz, aquele que anda em comunhão com Ele não pode estar nas trevas. Porque se essa pessoa está nas trevas, e se fosse possível ela ter comunhão com Deus que é luz, então Deus estaria contaminado com trevas. Vocês estão entendendo por que não é possível? Porque Deus é totalmente luz. Então, para alguém andar nele, tem que estar andando na luz, ou seja, vivendo uma vida que agrada a Deus. Isso não significa perfeição, porque ninguém é perfeito, mas significa que a pessoa está com o coração debruçado em Deus. Seu coração está voltado para Deus, ela está inclinada para Deus, com uma disposição de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Isso é andar na luz e não andar nas trevas. Então, se alguém disser, olha, eu tenho comunhão com Deus, mas vive nas trevas, no pecado, essa pessoa está mentindo, ela está se enganando a ela mesma e está enganando os outros. Mas a Deus ninguém engana. Então, não podemos andar nas trevas. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Veja só, João vai ensinar aqui agora uma coisa interessante. Como é que a gente sabe que conhece a Deus? O conhecer aqui, entendam bem, quando João fala de conhecer,
Geralmente quando a Bíblia fala sobre conhecer, não é só saber que Deus existe. Ele não está falando disso. Porque ele fala aqui, sabemos que o temos conhecido. Ele não está falando assim, olha, você vai saber que Deus existe se a sua vida for assim. Não. Uma coisa é ter um conhecimento teórico de Deus, saber que Deus existe. Muita gente acredita que Deus existe. Mas não é desse conhecimento que ele está falando. O conhecimento aqui é um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, é ser amigo de Deus, é ter um envolvimento com Ele, é conhecê-lo, é como alguém que anda com Deus. Então como é que a gente sabe que a gente anda com Deus? Que a gente tem uma amizade com Ele, que a gente pertence a Ele, que a gente é dele, que a gente é servo dele, filho dele. Ele dá aqui o sinal, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, como é que a gente sabe, irmãos, que nós conhecemos a Deus? Ou seja, que nós somos salvos, cristãos, filhos de Deus. Há evidências na nossa vida. Toda pessoa deveria examinar sempre a si mesma. Todas as pessoas nas igrejas deveriam fazer isso. Mas elas não fazem. Se elas fizessem isso, muitas delas mudariam de vida. Por quê? Porque o grande sinal de que alguém conhece a Deus é o fato dela guardar os seus mandamentos. Ou seja, o que é guardar? É ouvir a palavra, entesourar isso no seu coração, guardar no seu coração e procurar praticar, obedecer aquela palavra que você está ouvindo. Você andar conforme os ensinamentos. Os mandamentos aqui não está falando dos 10 mandamentos. Geralmente quando se fala de mandamentos, as pessoas só lembram dos 10 mandamentos da lei. Então, os mandamentos aqui são todos os princípios morais da lei, todos os mandamentos de Cristo, tudo aquilo que Jesus ensinou, esses são os mandamentos, são os seus mandamentos. Então, quando a gente guarda, esse é o sinal de que a gente é cristão. Nós não somos salvos por guardar os mandamentos, não. Tem gente que pensa que é salvo se ela for uma pessoa boa, se ela guardar os mandamentos, aí ela se esforça para guardar os mandamentos e pensa que por causa disso ela vai ser salva. Ninguém é salvo por isso. A pessoa está invertendo as coisas. Como é que a salvação acontece? Você crê em Jesus, você entrega a sua vida para Ele, se arrepende dos seus pecados, reconhece Ele como teu Senhor e toma uma decisão de viver para Ele, de andar com Ele. E aí o que acontece? Como consequência disso, a sua vida muda, seu coração muda e você vai passar a ter prazer em obedecer a Deus, em andar conforme os seus mandamentos. Então guardar os mandamentos é uma consequência de alguém que foi salvo. Nós não podemos inverter as coisas, achar que conquista a salvação guardando os mandamentos. Não. Você primeiro é salvo pela fé e guardar os mandamentos é uma consequência da transformação do coração. Então toda pessoa pode examinar a si mesma e saber se ela é salva ou não. Se ela está guardando os mandamentos, se ela está andando em obediência, se ela mudou de vida, se agora o seu coração é diferente, se agora ela tem prazer nas coisas de Deus e não mais nas coisas do mundo, se agora a sua vontade é agradar a Deus e não a si mesma, ou ao diabo, ou ao mundo. Quando alguém é salvo, a vontade dela é agradar a Jesus, é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar na presença de Deus, é fazer aquilo que alegra o coração de Deus, e ela passa a ter ódio, nojo, repugnância pelo pecado. Tudo que é pecado, tudo que é mundano, tudo que é impuro, tudo que é relacionado a Satanás, a pessoa quer distância, a pessoa quer abandonar, a pessoa não quer mais saber daquilo na sua vida. Ela cria uma repugnância, ela odeia aquilo. Quando a pessoa se converte, é isso que acontece. O prazer dela agora é guardar os mandamentos. É por isso que ele diz que se alguém fala assim para Deus, eu te conheço. Deus, eu te conheço, eu ando contigo, eu sou teu amigo.
mas não guarda os seus mandamentos, o que Deus diz dessa pessoa? Ela é mentirosa. Porque se alguém diz assim, eu ando com Deus, mas vive no pecado, não tem prazer em Deus, não tem prazer em agradar a Deus, só faz coisas que agradem a sua carne, o pecado que está nela, os prazeres do mundo, ela está mentindo, está se enganando, está dizendo que conhece a Deus, mas na verdade não conhece. Porque o que conhece, ele anda diferente, anda em novidade de vida. É por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então guardar os mandamentos faz parte disso, da mudança de vida. Vamos para o versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, alguém que obedece a palavra, esse verdadeiramente tem um amor de Deus no coração. É isso que ele está dizendo. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja que coisa interessante. Esse versículo é maravilhoso. Olha, se aquele que diz que permanece nele, ou seja, a pessoa que faz uma confissão que diz, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Você é cristão, você serve a Deus, tudo bem. Pois esse deve andar assim como ele andou. Ele quem? Jesus. Jesus, irmãos. A gente deve olhar sempre para a nossa vida e pensar assim, será que eu sou parecido com Cristo? Será que eu sou como Jesus? Porque o objetivo de Deus na nossa vida é nos transformar conforme a imagem de Cristo. Então a gente precisa se examinar, será que eu sou parecido com Cristo? Será que eu amo como Ele ama? Será que eu procuro ajudar as pessoas? Será que eu tenho prazer em obedecer o Pai, como era Jesus? Será que eu tenho prazer nas coisas de Deus, na palavra, na oração, em obedecer, em andar na presença de Deus, em abençoar a vida das pessoas? Será que eu tenho andado como Jesus, fazendo bem, pregando a palavra, procurando ser uma pessoa de caráter exemplar, que anda em obediência, que dá bom testemunho, que não dá motivo para ninguém apontar o dedo? Porque ninguém conseguia apontar o dedo para Jesus e acusar ele de alguma coisa porque ele andava em obediência ao Pai. O cristão, Paulo ensina, tem que viver a vida de uma maneira irrepreensível, ou seja, ele vive de tal maneira que ninguém na rua vai apontar o dedo para ele e dizer assim, olha esse cristão aí, isso aí é um falso cristão. Ele diz que é crente, mas eu conheço a vida dele, ele vive no pecado. Como é que a gente está andando? Como é que é a nossa vida? A gente está andando como Jesus? A gente é parecido com Ele? Então essa é a vontade de Deus. Para finalizar, irmãos, eu vou ler aqui, só para enriquecer mais essa questão de que o cristão não vive no pecado. Pule aí para o capítulo 3, versículo 7. A gente vai ler do 7 ao 10. Diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só que interessante, eu quis ler esse versículo porque João dá uma informação a mais. Ele diz aqui que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, veja só que interessante. Além da pessoa que vive no pecado, ela não ser filho de Deus, ainda tem um agravante. Ela procede do diabo. Ou seja, ela é filho do diabo. Por isso que Jesus disse para os fariseus, vocês têm por pai o diabo, porque vocês estão fazendo a vontade dele. Então veja que coisa interessante. Ninguém pode ficar em cima do muro.
Tem gente que diz assim, né? Olha, eu não sou de Deus, eu não estou agradando a Deus, mas também eu não sou do diabo, não. Eu não sou de nenhum dos dois. Eu estou em cima do muro. Não existe isso. Aquele que vive pecando, como ele diz aqui, procede do diabo, ou seja, é alguém que é da parte de Satanás, que tem comunhão com o inimigo. Porque quem peca desde o princípio é o diabo. Então toda pessoa que vive na prática do pecado continuamente, sem mudar de vida, sem se arrepender, ela na verdade está fazendo uma aliança com Satanás. Ela está se assemelhando ao diabo, ela está vivendo como o diabo, que é alguém que peca desde o princípio. Então, além dela não ser filha de Deus, ela é alguém que procede do diabo. Não é uma pessoa que está em cima do muro. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. É o que João está ensinando aqui. Aí ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? É o pecado, as maldades. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha só, João dá outra informação aqui rica, preciosa. Ele diz assim: o que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, que é o que a gente já falou. Agora, por que ele não vive na prática do pecado? Porque o que permanece nele é a divina semente. Veja que interessante, é isso que faz a diferença na vida do cristão. Por que ele não vive no pecado? Ele pode até pecar, cometer um deslize, como eu falei para vocês, mas ele não vive. Não é um hábito dele, não é uma coisa que ele anda naquilo aqui constantemente. Por que ele não vive nessa prática? Porque a divina semente está dentro dele, ou seja, Deus colocou dentro dele uma semente divina. Que semente é essa? A palavra de Deus. A gente vê isso em outros textos. O Espírito Santo. Deus colocou em nós algo dele, da parte dele. O cristão tem dentro de si o Espírito de Deus, a palavra de Deus que ele guarda, o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Então foi colocada uma semente divina sobre ele. É por causa dessa semente que ele não vive no pecado. Porque ele foi transformado de tal maneira que agora o seu prazer não é mais aquilo. Não é por causa dele, percebam que isso é importante. Não é porque o cristão se esforça, não. Não é porque ele dá duro para conseguir permanecer santo, não. É porque tem uma divina semente dentro dele. É Deus dentro dele, fazendo ele viver agora em santidade, não mais em pecado. É Deus dentro de nós que faz a diferença. Por isso que ele diz aqui: esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só a linguagem que ele usa. Esse não pode viver pecando, ou seja, não tem como ele viver pecando. Ele não vai viver pecando porque ele nasceu de Deus, tem Deus dentro dele. Ele não vai viver no pecado. Ele está constatando aqui um fato. Quem nasce de Deus agora anda em santidade, em novidade de vida, em mudança. E aí ele fecha no versículo 10, e a gente vai concluir aqui, dizendo assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, em outras palavras, vai ficar em evidência, claro, para todo mundo, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nisso aqui que eu vou falar. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então aquele que não pratica a justiça, ou seja, não vive em obediência, não procede de Deus. Procede de quem? Do diabo. Assim como aquele que não ama a seu irmão. E aí ele vai começar a falar do amor aqui, que foi a mensagem do domingo passado que a gente pregou. Então, irmãos, aquele que é de Deus não vive no pecado. Se ele vive no pecado, ele procede do diabo. João é bem claro.